O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Hoje, 12 de agosto de 2009, um dia depois do Dia dos Advogados, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema do programa dessa noite é separação judicial. E para falar sobre o tema, convidamos aqui a doutora Kelly Montalvão, que é advogada, pós-graduada em Direito Civil, especialista na área da família e coordenadora do anexo do Juizado Civil do Foro de Santo Amaro. Boa noite, doutora Kelly. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para tratar de um tema tão importante quanto a separação, ao lado, evidentemente, desse eminente advogado que certamente engrandece e enobrece a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada. Generosidade da colega, a honra é toda nossa. E sobre o tema dessa noite, separação judicial, nosso radar jurídico. Por favor, produção. Será a primeira discussão logo depois do sim? Vamos curtir um pouco a vida de casado primeiro, né? E logo filhos. Não tão logo assim. Não tão logo. Diferenças à parte, eles esperam viver felizes para sempre, como em todos os contos de fadas. Bem, nem todos. Em 10 anos, o número de divórcios cresceu 52% no Brasil. Só em 2006, o aumento foi de quase 8%, o que representa mais de 160 mil uniões desfeitas. E muitas vezes, a separação sai bem mais cara do que o casamento. Hoje, em São Paulo, o casamento civil custa R$ 258 no cartório ou R$ 779 para levar o juiz de paz até a cerimônia. Já num divórcio, o advogado vai custar quase R$ 1.500. Se houver partilha, é cobrada uma taxa sobre o patrimônio do casal. Na ponta do lápis, partilhar uma casa de R$ 100 mil, por exemplo, custa quase R$ 7.500. Podem guerrear a respeito de tudo. Guarda de filho, pensão alimentícia, visitas, divisão de patrimônio, enfim. E cada uma dessas coisas vai ter um custo separado e isso pode atingir uma cifra bastante alta. Ninguém gosta de pensar no fim de um casamento antes mesmo de ele começar. Parece pessimismo demais. Só que é bom lembrar que também nesse departamento, prevenir pode ser uma ótima maneira de fugir de problemas no futuro. Os casais têm optado cada vez mais por um acordo pré-nupcial, que já estabelece como vai ser a separação, se ela por acaso acontecer. Isso não é um conto de fadas, né, como os livros mostram. Isso é um casamento real, que nem seguro de vida, né? As pessoas se percebem na hora que precisa. Pois é. Antes de 1977, não existia a forma de dissolver o matrimônio, não havia divórcio. Depois de 77, Constituição da Lei do Divórcio, pôde-se fazer a separação depois de 2 anos de casado. Com a mudança do Código Civil, a separação pode ser ajuizada depois de um ano. E tem um projeto de lei que parece que vai alterar tudo isso. Doutora Kelly, o que aconteceu com a instituição do casamento? Que o Estado sempre protegeu tanto e agora permite tanta liberdade, tanta agilidade no processo de dissolução do matrimônio. O que aconteceu, doutora? Doutor, na verdade, o Estado ainda protege, sim, o casamento e a instituição da família. Ocorre que a sociedade está mudando de forma muito rápida e as pessoas estão buscando a regularização das situações daqueles que não pretendem mais manter uma comunhão de vida. E aí se socorrem, evidentemente, dos instrumentos de separação e divórcio. Entretanto, a instituição do casamento, ela ainda continua, sim, com especial proteção do Estado e ainda tem a preservação no meio da sociedade, certamente. Doutora Kelly,
As pessoas, os casais apaixonados que pretendem constituir uma família, ter uma vida em comum, pensam em casamento. Mas alguns não casam, simplesmente, como dizem no popular, juntam os trapos e vão morar debaixo do mesmo teto. Existe a mesma segurança jurídica para quem não utiliza o instituto do casamento passado no papel propriamente dito, simplesmente faz essa união e vão morar todos juntos, ou tem alguma diferença? Tem diferença sim. Esse fato de as pessoas resolverem morar juntas, nós chamamos de união estável. E desde 96 existe lei reguladora a respeito dessas situações e que com o novo Código Civil, que é de 2002, isso também veio para a seara do Código. De qualquer modo, casamento e união estável são institutos diferenciados, né? Cada um tem determinados direitos e deveres, e justamente com as diferenças apenas para buscar a proteção do Estado, mas ambas situações possuem sim resguardos na lei, certamente. Doutora, basicamente, tanto o casamento como o Instituto da União Estável visam regular o patrimônio do casal, o patrimônio que eventualmente tinham antes, ou se não tinham, eventualmente o patrimônio que vão ter depois desse casamento, e como é que fica a situação numa eventual separação. Quais são os regimes de casamento que existem atualmente? E qual que é aquele que é estabelecido, que é presumido ou previsto pela união estável? Bom, vamos iniciar pela união estável, que apenas tem um único regime previsto, né, que nas uniões, então, nós vamos fazer uso do regime da comunhão parcial de bens para que, ao final de uma união estável, as partes possam dividir o patrimônio que adquiriram na constância dessa união. Agora, no caso do casamento, a comunhão parcial também é o regime legal. É dizer, na eventualidade de não se estipular um outro, é este que vai imperar na questão de patrimônio, e aí a regra é justamente de se dividir 50% para cada um de todo o patrimônio que foi adquirido na constância do casamento. Entretanto, no que diz respeito ao casamento, existem outros que a lei regula, né, e que, para tanto, precisa ser feito um pacto antinupcial, que são a comunhão universal de bens, que antigamente, que era o regime legal, talvez da época de nossos avós, bisavós, este era o regime que era tido como regime legal, o da separação de bens e da comunhão, da participação final dos aquestos. Doutora, e qual que é a diferença para que os nossos internautas possam entender? A doutora explicou que o regime da comunhão parcial de bens é aquele onde vai se dividir apenas o patrimônio que se adquiriu na constância do casamento, e não antes. E como é que funciona, na prática, o regime da comunhão universal de bens e esse outro dos aquestos? A comunhão universal de bens implica, como o próprio nome sugere, a união de tudo que os nubentes tinham antes e os cônjuges passaram a ter depois do casamento. Então, faz-se um acervo de todo o patrimônio, inclusive aqueles adquiridos a título de doação e sucessão, que é a herança. Então, é o que tinha antes do casamento e depois. Isso no regime da comunhão universal. A participação final dos aquestos, ela é muito curiosa, porque nada impede que os cônjuges tenham cada um o seu patrimônio e, ao final, no caso de uma separação e divórcio, aí é que se vai fazer partilha equivalente realmente daquilo que foi adquirido por cada um dos cônjuges. Certo. E só uma dúvida, doutora. No caso, por exemplo, de comunhão parcial de bens, se um dos cônjuges receber uma herança ou uma doação específica para um ou para outro, essa doação ou essa herança é ou não é partilhada no regime da comunhão parcial de bens? Não, não é partilhável. Nós dizemos que as doações e as heranças, elas são incomunicáveis em se tratando de regime de comunhão parcial de bens. Doutora, e o casal, como vimos aí no nosso radar jurídico de hoje, muito felizes ambos,
casam-se e vão morar juntos. Uma semana depois, o casal briga, né? Aquele estágio de convivência, um veio de uma família com determinados princípios, com uma educação totalmente diferenciada da do outro, há aquele choque de cultura, de educação, de hábito, e acabam não se entendendo logo na primeira semana e eles vão brigar e resolvem se separar. Eles, pela atual legislação, eles poderiam se separar, doutora? Na verdade, antes de responder, isso é muito comum, não é, que isso aconteça logo nos primeiros dias do casamento. De qualquer modo, para bater as portas do judiciário para pedir uma separação, a legislação não permite, porque hoje o Código determina que para que haja uma separação consensual, ou seja, amigável, há necessidade de ter 1 ano de casamento. Na prática, o que nós vamos fazer para resguardar essa situação? Existe a possibilidade, mas isso não é uma construção apenas dos tribunais, é uma construção jurisprudencial e não da lei, uma medida de urgência que a gente chama de ação cautelar de separação de corpos, apenas para legitimar a situação até dar o tempo de 1 ano para aí sim, efetivamente, haver a separação do casal. Doutora, ainda pela legislação atual, o casal que teve já a sua medida cautelar de separação de corpos, decorrido aí 1 ano, 2 anos dessa separação, ele é obrigado depois a fazer a separação judicial ou ele tem que fazer o divórcio? Ou mesmo quando essa separação é de fato, sem ter ido procurado a lei, cada um foi para um lado e ponto final. Ele tem que fazer a separação judicial e depois fazer o divórcio, ou ele pode fazer o divórcio direto? Para que haja a possibilidade do divórcio direto, que aliás é uma das modalidades do divórcio, há necessidade de separação de fato, comprovadamente, por mais de 2 anos. Não é? Agora, e nesse caso, aí não haveria necessidade de se passar por um processo de separação anterior. Entretanto, se as partes já têm 1 ano de casamento e vão fazer uma separação, há a possibilidade, depois de 1 ano da data da concessão, da liminar, uma separação de corpos, ou do trânsito em julgado de uma separação judicial, para fazer a conversão dessa separação em divórcio. Então, nós dizemos que essa seria uma outra modalidade de divórcio, que é o divórcio por conversão. Mas essas são as 2 hipóteses de divórcio. Certo, doutora. E como é que se faz essa prova, no caso, por exemplo, do casal que se separou de fato, ou seja, cada um foi para um canto, mas ninguém foi procurar a justiça, e querem fazer o divórcio direto, depois de passado aí 2 anos. Como é feita essa prova para o judiciário saber que houve a separação de fato? A prova é eminentemente testemunhal. As partes levam a juízo, aí pode ser testemunha de ambos, ou cada um leva testemunha de sua confiança para a comprovação desse lapso de 2 anos. Mas a prova é testemunhal. Doutora, e no caso, do exemplo aqui do radar jurídico, que foi mencionado logo no começo do programa, do casal que depois de 1 semana não se entendem e querem se separar, e passou depois de 1 semana dessa pretensão, continuam insistindo e querem se separar mesmo, não vão voltar mais, já está cada um no lado, mas eles querem oficializar isso juridicamente. Eles têm mesmo que esperar 1 ano? Pode haver algum motivo que possa possibilitar que esse casamento seja dissolvido ou, de alguma forma, anulado antes de passado 1 ano? Bom, as questões de anulações são outras, né? E aí realmente nós não vamos envolver a questão de tempo, e sim outras circunstâncias. Por exemplo, alguma qualidade da pessoa que o outro desconhecia, que vem tornar insuportável a vida em comum, mas nós estamos tratando da anulação de casamento, que seria um caso reputado como gravíssimo, não é? Agora, não sendo essa questão de anulação, aí as partes têm de aguardar o lapso de 1 ano, e aí eu retomo o que disse anteriormente, que hoje, por uma construção dos tribunais, nós promovemos a ação cautelar de separação de corpos para regularizar a situação. Doutora, antes do atual Código Civil, antes de 2003, uma das causas de anulação era o fato da mulher não ser virgem.
Isso hoje ficou definitivamente afastado? Hoje não pode ser mais alegado esse fato como motivo de anulação do casamento? Ah, sim. Com o novo código, essa hipótese, até mesmo para atender, né, a mudança da sociedade, deixou de existir, mesmo porque ela, embora vigente, já estava em desuso também, né, justamente por essa modificação social. Doutora Kelly, tem uma novela em uma determinada emissora que recentemente demonstrou a separação de dois personagens dessa novela, um chamado Abel e outro chamado Norminha, envolvendo uma questão de infidelidade conjugal. No caso, o marido, o varão, flagrou a esposa num ato, numa conduta imprópria para uma mulher casada. E depois disso, ele não houve nenhuma agressão em relação a ela, mas depois disso ele acabou proibindo ela de entrar em casa, jogou as coisas dela tudo pela janela, todos os vizinhos viram, foi uma situação um tanto constrangedora. Existe direitos, ele dizia, inclusive, na hora que jogava as coisas todas para ela, e ela ainda pedia, acho que a mala, para jogar a mala, para ela colocar a roupa que ele tinha jogado no chão, ele disse que não colocaria a mala, não daria a mala para ela, porque foi ele que pagou, né? E que ele que sustentava e sempre sustentou a casa, ela nunca colocou um centavo dentro da casa e tinha todo aquele patrimônio construído só com os recursos do trabalho dele. Ela realmente não tem direito nenhum, nem àquela mala? Quais seriam os direitos desses personagens dessa novela, o personagem Abel e o personagem Norminha? A Norminha, ela tem algum direito, doutora Kelly? Na verdade, eu confesso, doutor Luiz, que a cena eu não assisti, mas fiquei sabendo porque se tornou emblemática, né? Me parece que foi ontem, inclusive. De qualquer modo, não é pelo fato de a personagem ter infringido um dever de casamento, no caso, o dever de fidelidade, que houve perda de todos os direitos. Isso não ocorre, na verdade, né? Hoje, isso é uma causa até de discussão da culpa pela separação, mas o que não afeta nenhum direito do cônjuge. Então, ela continua tendo direito à mala, sim, né? Tem direito à partilha de bens, tem direito, eventualmente, não sei se a personagem tem, me parece que não, mas a guarda dos filhos, regime de visitas, apenas a questão dos alimentos, pelo fato de eventualmente ser considerado culpada pelo rompimento daquele casamento, da sociedade conjugal, é que aí sim estaria prejudicado, mas somente na questão dos alimentos e ainda passível de discussão. No mais, permanecem todos os direitos. Doutora Kelly, para o internauta, talvez alguns internautas, possa parecer um pouco injusto o fato de um só do casal, um dos componentes desse casal, contribuir financeiramente e comprar todo o patrimônio na constância desse casamento e depois ter que dividir com outro que não colocou nenhum dinheiro, não contribuiu com nenhum recurso para a aquisição desse patrimônio. Isso é realmente injusto ou há uma justificativa para que se faça essa partilha para esse cônjuge que não participou com recurso para a compra desses bens? Isso não é verdade, não é injusto, né, o fato de somente um dos cônjuges trabalhar e ao final ter de fazer uma divisão. Por quê? Porque nós trabalhamos com uma presunção que é a presunção de colaboração. Então, enquanto um, por exemplo, está trabalhando, o outro está em casa, cuidando dos afazeres, eventualmente cuidando dos filhos, enfim, mas contribui sim para que venha aquele dinheiro e aquisição de patrimônios. Então, existe a presunção de colaboração, por isso que não é injusto. Muito obrigado. Então, quer dizer, então, internautas, que não é porque a esposa não trabalha, é só o marido quem trabalha, ou às vezes acontece ao contrário, só a esposa quem trabalha, o marido fica em casa cuidando dos filhos e fazendo comida e lavando a louça e arrumando a casa, que só quem coloca o dinheiro é que tem direito à partilha. Os bens adquiridos vão ser divididos sempre conforme o regime de bens, não é isso, doutora? Exatamente. Produção, gostaria de chamar os nossos comerciais, voltamos em alguns instantes.
A cada 15 segundos, uma mulher é espancada no Brasil. São 2.100.000 mulheres agredidas por ano. A maioria destas agressões é feita na casa da vítima, pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado. Antes a pena podia ser paga com cesta básica. Agora, com a Lei Maria da Penha, o agressor pode ser preso em flagrante e ficar até 3 anos na prisão. Também pode ser obrigado a sair de casa e proibido de se aproximar da família. E para ser protegida, a mulher pode ficar até 6 meses afastada do trabalho sem perder o emprego. Denuncie. Delegacia da Mulher, 3223-5323. Doutora Kelly, hoje nós temos no governo do Estado delegacia de mulheres especializadas em crimes contra as mulheres, temos aí a Lei Maria da Penha, tudo isso tem contribuído para diminuir os índices e os casos de agressão contra a mulher, ou isso não alterou em nada? A Lei Maria da Penha é uma lei recente, muito importante, aliás, não é? E ela tem, sim, um cunho pedagógico ao agressor para que ele não reitere na prática desses atos, mas ainda nós não tivemos tempo hábil para que houvesse diminuição das agressões no âmbito doméstico. Então, essa parte, essa finalidade da lei ainda não se cumpriu, justamente porque o próprio Estado ele precisa se aparelhar de outros ramos, por exemplo, assistente social, psicólogos, etc., para fazer um trabalho com a família, com o agredido, com o agressor, com os filhos, enfim, mas isso ainda hoje nós não temos tantos resultados porque a lei é relativamente nova, tendo em vista todo o nosso ordenamento jurídico. Mas, doutora Kelly, o fato dessa lei, que aparentemente parece proteger mais o direito das mulheres agredidas, tem contribuído ou estimulado para que pelo menos elas vão à justiça, às delegacias de polícia, fazer a denúncia das agressões que outrora não faziam? Não tenho dúvidas em afirmar que realmente a Lei Maria da Penha trouxe maior proteção, embora não seja especificamente para a mulher, mas sim para todas as agressões no âmbito doméstico, mas para a mulher em especial, em buscar realmente proteção e assistência do Estado. Realmente isso deu guarida a todas as pessoas que sofriam no âmbito doméstico e tinham muito receio, tinham medo, não sabiam como fazer. E a edição da lei realmente veio propiciar esse acesso. Hoje a mulher sabe que se ela for a uma delegacia de polícia, certamente as portas do judiciário se abrirão e com outras perspectivas de proteção em relação ao trabalho, de repente de manter o agressor distante e assim por diante. A produção está me informando, o Radar Jurídico captou mais uma imagem a respeito do tema de hoje. Por gentileza, a produção pode colocar no ar o nosso Radar Jurídico. Divórcio mais rápido, sem advogado, menos burocracia. Seria o fim da espera de um processo que pode levar até 2 anos. Vamos a Brasília saber da Zileide Silva. Zileide, como funcionaria essa proposta que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados? Na teoria, Renata, um casal poderá conseguir o divórcio no dia seguinte da separação. E o divorciado já pode casar novamente. Os separados, por lei, ficam impedidos de se casar no civil. Segundo o presidente da Câmara, deputado Michel Temer, essa proposta que acelera o divórcio interessa a pelo menos 800 mil brasileiros. Clima de romance. É para sempre? Ah, sim, tomara, né? Mas às vezes a relação muda para pior. A indiferença, eu acho que é uma das coisas mais complicadas, né? A pessoa começa a se distanciar, se afastar, e aí já é sinal de que a coisa não está bem, né? E quando o casal decide que não dá mais para viver juntos... Para casar é fácil, agora para separar é difícil. Hoje, para acabar com o casamento civil, é preciso entrar com pedido de separação judicial. Ou senão, o casal tem que comprovar com testemunhas que já não está junto há 2 anos. O processo de separação não leva menos que 1 ano, mesmo que seja consensual. Demora e dá trabalho.
O ex-casal tem que enfrentar audiências em tribunais só para discutir a relação. É um duplo gasto e às vezes até um sofrimento para aquelas pessoas que já decidiram não estarem mais juntas. Foi o que aconteceu com Vera. Não conseguia mais conviver e queria me sentir livre, solteira, né, divorciada. Já pensou pular todas as etapas e entrar direto com um pedido de divórcio? É o que prevê uma proposta aprovada na Câmara, acabar com a exigência da fase de separação. Muitas pessoas casam por impulso ou estão iludidas com alguma coisa, muitas vezes se decepcionam com a pessoa. Eu acho que todo aquele trâmite, toda aquela burocracia para você se separar não tem necessidade. Tão rápido assim, existe o risco de acabar com o casamento sem nem pensar direito e se arrepender? A pessoa pode sentir falta, né? De não ter mais aquela pessoa perto. A proposta pode acelerar também decisões como guarda dos filhos, pensão e permitir que as pessoas se casem de novo quando bem entenderem. Mas enfrenta a resistência de quem defende o casamento para a vida toda. É bom que seja que até a morte separe, né? A proposta ainda precisa passar por outra votação na Câmara, Renata, e depois segue para o Senado. Doutora Kelly, quais as vantagens e desvantagens desse projeto de lei? Só para ressaltar um exemplo, hoje em dia um casal que se separa, enquanto ele ainda não obtém o prazo necessário para requerer o divórcio, para dissolver o matrimônio, ele ainda pode entrar no mesmo processo que foi feita a separação e o casal pode pedir a revogação da separação e continuarem casados, estabelecendo a partir daí o regime de bens que antes tinha se rompido, sem precisar casar de novo. No caso desse projeto, se ele for aprovado, o que vai beneficiar, o que vai prejudicar, qual a vantagem e se tem alguma desvantagem para a população? Essa inovação que se pretende por meio de um projeto de emenda constitucional vai alterar o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, prevendo que o casamento ele será dissolvido com o divórcio. Vai acabar a separação e não haverá mais aquele prazo de 1 ano contado da separação judicial e nem o lapso de separação de fato de 2 anos ininterruptos. As vantagens são várias, na verdade, né? Porque as partes que se decidem por uma separação, elas estarão suprimindo um processo. O que significa dizer? Elas vão optar no dia seguinte que não mais pretendem manter a comunhão de vida pelo divórcio, vão pôr fim ao casamento, né, de forma desburocratizada, menos dispendiosa, porque, como eu disse, um processo que a separação estará sendo suprimido, né? Vamos evitar fraudes, porque hoje, embora não seja legal, sabemos que as pessoas, por vezes, não estão separadas de fato há mais de 2 anos e levam testemunhas para mascarar aquela situação, para conseguir um divórcio. Isso vai desafogar o judiciário, justamente pelo fato de ser um processo a menos, e vai agilizar, vai pacificar a vida de 2 pessoas. Por quê? Porque os processos judiciais, eles sempre causam desgastes emocionais, não só para as pessoas que participam, mas também para a família. Então, por esse lado, evidentemente, essa proposta de emenda constitucional, que, aliás, já foi aprovada pela Câmara e está no Senado Federal, e me parece que já tem parecer favorável do CCJ, para que haja a aprovação também pelo Senado, para que seja promulgada. Então, é uma proposta de emenda que traz apenas vantagens. Desvantagens, e não sei nem se é uma desvantagem, seria apenas a necessidade de, numa eventual reconciliação, as partes terem de se casar. Mas a experiência que tenho me mostra que essas reconciliações não são usuais. As pessoas hoje mesmo se separam e, para que tenham a revogação, né, para que retornem a ter aquela sociedade conjugal, hoje não acontece com frequência. Portanto, desvantagem realmente, por hora, eu ainda não vislumbro. Doutora Kelly, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa. Nós vamos voltar para o próximo bloco, depois dos nossos comerciais, com perguntas dos internautas. Produção, nossos comerciais, por gentileza.
A Lei Maria da Penha protege toda mulher que sofre com a violência doméstica e a pena para o agressor é a prisão. Denuncie, você está protegida. Doutora Kelly, nossos internautas aqui têm algumas perguntas, aqui tem muitas perguntas a respeito de separação, Lei Maria da Penha. Aqui nós temos a mensagem aqui enviada pelo Eduardo, ele não diz de onde, pergunta o seguinte: a Lei Maria da Penha protege as mulheres somente, e os homens que apanham das respectivas mulheres, que lei irá protegê-los? Doutora Kelly, por favor. Boa noite, Eduardo. Na verdade, a Lei Maria da Penha não protege somente as mulheres. É essa mesma lei que também protege os homens, desde que eles estejam no cenário de agressão doméstica. Se a mulher eventualmente agredir o homem, ele também pode fazer uso dessa lei, aliás, como já foi feito. Nós temos precedentes em que o homem realmente bateu à porta da justiça pedindo a aplicação da Lei Maria da Penha pelo fato de ter sido agredido pela mulher. A mesma lei é aplicada a ambos. Doutora Kelly, temos aqui a pergunta do internauta Evarildo, de Santo André. Ele diz o seguinte: doutora, sou guarda noturno e todo dia que chego em casa, minha mulher está alcoolizada e me bate. Como devo proceder? Boa noite, Evanildo. A situação é complicada, não é? Na questão da agressão, a Lei Maria da Penha ela vai também lhe dar a devida proteção, não é? De afastamento da mulher do lar conjugal, de mantê-la distante, assim como se acontecesse ao contrário. E também é o caso de se procurar um advogado para que você pense eventualmente na separação, caso esse alcoolismo esteja tornando insuportável a vida em comum. É caso de se pensar, eventualmente, numa separação cautelar de corpos para que o juiz determine o afastamento dela do lar conjugal e aí, posteriormente, os senhores possam fazer uma separação judicial. Temos alguns outros e-mails aqui de mensagens que parecem semelhantes, do Marcos Giglio, daqui do Lucas, também do Sidney e do Alexandre. Basicamente, eles querem saber o seguinte: sobre a Lei Maria da Penha, quais são as vantagens que se tem, além da pena propriamente dita da Lei Maria da Penha, qual o benefício que tem para a vítima de agressão, seja ele o homem ou seja ele a mulher, buscando a Lei da Maria da Penha? Qual que é o benefício para a vítima? Obrigada por todas as perguntas. Aqui na capital de São Paulo, especialmente, nós já temos os juizados específicos de violências domésticas, né? E o próprio juiz desse juizado, além dessas questões penais, ele pode determinar outras medidas de proteção ao agredido. Exemplo, ele pode fixar a pensão, ele pode fixar o afastamento cautelar do agressor, ele pode fixar uma distância para que o agressor não chegue perto do agredido, não é? Então, tudo isso é feito de forma muito rápida, não é? Que são métodos e mecanismos de proteção ao agredido. Para quê? Para que ele possa suportar outros processos. O próprio processo criminal, que é desgastante não só para o agressor, mas para o agredido também, a vítima, não é? E os processos civis, de separação, de guarda de filhos, e por aí vai. Vou fazer mais uma pergunta de um internauta aqui, doutora, e vamos tentar ver se a gente consegue responder o mais breve possível, porque nosso tempo está terminando. Aqui é o Alexandre, que pergunta: em que colabora a separação extrajudicial? Boa noite, Alexandre. A separação extrajudicial, ela veio para dar celeridade aos casos em que não há a necessidade de se levar ao judiciário. Então, hoje a separação no cartório, ela se faz para as questões de direitos disponíveis, que são questões patrimoniais de interesse privado, que interessam
exclusivamente aos cônjuges. Não pode fazer no cartório e não terá, então, essa celeridade no caso de haver interesses de menores incapazes. Então, se tiver guarda de filhos, regime de visitas, para tratar, isso necessariamente será feito no judiciário e não terá celeridade do cartório. E a última pergunta que vou fazer no ar, doutora Kelly, é em relação ao internauta Tiago Ditilho. Ele pergunta: quero dizer que sou fã do programa e também admiro muito a seriedade e profissionalismo da doutora Kelly. Não foi bem uma pergunta. Então eu gostaria de passar para os internautas que não tiveram suas perguntas respondidas aqui no ar, que dirigisse o e-mail que a doutora Kelly vai deixar à disposição dos internautas, né, doutora Kelly, e que a doutora Kelly já aproveitasse e fizesse as suas considerações finais com os nossos agradecimentos deste apresentador, de toda a produção, agradecendo aqui ter aceito o nosso convite para essa entrevista dessa noite. Obrigado, doutora Kelly. Por favor, suas considerações finais. Obrigada. Antes de eu fazer os meus agradecimentos finais, eu quero dizer que hoje a questão de separação e o divórcio especialmente é uma conquista da sociedade brasileira e hoje, com toda a proteção que o Estado destina à família, ao casamento, aqueles que se sentam lesados ou até mesmo na impossibilidade de vida em comum, procurem sim um profissional, bata as portas do judiciário ou existe a via do cartório extrajudicial, como acabamos de conversar, para que as situações sejam regularizadas, não é? Tem aí esse projeto de emenda constitucional que vem também dar maior celeridade e pacificar, não é? A ideia da lei é garantir não só a proteção à família, ao Estado, mas, sobretudo, consagrar o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio de ordem constitucional. Feitas as considerações, eu quero reiterar os meus agradecimentos ao Dr. Luiz. Para mim foi uma honra poder estar aqui, né, conversando com todos os internautas, com o próprio Dr. Luiz aqui ao meu lado. Agradecer a especial atenção de vocês e dizer que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, dúvidas e conversas que podemos ter daqui para frente. Também espero que no futuro breve possamos estar juntos discutindo outros temas de interesse de toda a sociedade. Eu vou deixar o e-mail, caso queiram enviar suas perguntas, estou à disposição. Esse é o site, www.barrosmontalvão.com.br e o e-mail é advocacia@barrosmontalvão, tudo junto sem acento, .com.br. Muito obrigada. Nós agradecemos mais uma vez, doutora Kelly. Eu gostaria aqui de agradecer a audiência dos internautas e deixá-los aqui no nosso encerramento com um vídeo muito interessante, que traz uma outra ótica a respeito da gripe suína. É um vídeo interessante, feito aí pelo argentino Julian Albertini, fala da gripe aviária, que foi sustentada para gerar a comercialização de remédios e vacinas, sendo que nenhuma morte teria sido causada nos Estados Unidos na fase crítica, segundo a imprensa, da própria doença da gripe aviária. O vídeo também aponta outras doenças que possuem maior índice de fatalidade, com pouco custo de prevenção ou de tratamento, e que não recebem o mesmo espaço na imprensa como estão recebendo atualmente a gripe suína. E ainda revela uma estranha coincidência. Donald Rumsfeld, que participou do processo de desenvolvimento do Tamiflu, um antiviral de graves efeitos colaterais, que vem sendo o mais do que nunca comercializado para ser apresentado como o único capaz de vencer o vírus H1N1. Interliga isso ao fato de agora ele ser indicado pela Organização Mundial de Saúde. É um vídeo interessante, ele está em espanhol, mas está legendado em português. Vou deixar todos os internautas com esse vídeo para reflexão. Boa noite a todos. El mundo está cerrado, es una paranoia global, colectiva, nadie sabe quién tiene o quién no tiene la gripe porcina, ¿no? Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus de influenza porcina, de gripe A, H1N1. La influenza
porcina, a la gripe porcina. Que me han contagiado la gripe porcina. Gripe porcina. Alerta de epidemia porcina. Gripe porcina. De la gripe porcina. El virus de nuestra época eleva su nivel de alerta de 3 a 4. Pasamos a la fase 5. Aumentar a fase 6. Estamos preocupados porque no nos hablan con la verdad. Esta es la micrografía en tinción negativa del virus AH1N1, más conocido como influenza porcina o de cerdo, un virus de moda, estrella principal de los periódicos, titulares indiscutidos de informativos de televisión. Pero, ¿por qué? ¿Qué se esconde detrás de la pandemia de influenza porcina? ¿Qué información no brindan los medios de comunicación masivos? ¿Por qué la insistencia? Mayo de 1997. En Hong Kong se descubre el primer caso humano afectado por la gripe A, del subtipo H5N1, más conocido como gripe aviar o de ave. Diciembre de 1997. La gripe aviar había infectado a 18 personas y causado la muerte de otras 6. Febrero de 2003. Un brote de gripe aviar en Hong Kong concluyó en 2 casos positivos y una muerte contagiados por su contacto directo con aves. Mediados de 2005. Se reportan apariciones de H5N1 en humanos al noreste de China y al este de Rusia. Septiembre de 2005. Desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud advierte que el número de personas que podría morir por una eventual epidemia de gripe aviar y humana podría llegar a los 7.4 millones. Octubre de 2005. Se confirma el primer caso de H5N1 en un loro en Gran Bretaña. Noviembre de 2005. George Bush, por entonces presidente de Estados Unidos de América, visita la sede del Instituto Nacional de Salud en Maryland, vaticinando que tan solo en Estados Unidos morirán de gripe aviar 2 millones de personas. Junio de 2006. Trascendió que expertos de la Organización Mundial de la Salud consideran muy probable que se haya dado el primer caso de transmisión entre humanos en Sumatra, donde 8 miembros resultaron infectados, pero ninguno murió. Julio de 2006. Se confirma el primer caso de gripe aviar en un ave en España. Julio de 2009. Ya nadie habla de la gripe aviar. ¿Sabe qué medida adoptó el gobierno de los Estados Unidos el 2 de noviembre de 2005 cuando afirmaron que tan solo en su país habría 2 millones de muertos a causa de la gripe aviar? Ese día, George Bush aprobó una partida presupuestaria de $7.100 millones para planes de prevención y adquisición de medicamentos, de los cuales $1.200 millones estaban destinados a elaborar y adquirir 20 millones de dosis de la actual vacuna contra la cepa H5N1. Cualquier mortal diría que hasta ahora tenemos tan solo un honorable presidente abocado por la salud de su pueblo. Nada raro. Nada raro. Año 1996. La compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes. Año 1997. Donald Rumsfeld, miembro del directorio de Gilead Sciences desde 1988, es nombrado como presidente del directorio de la compañía. Un consejo: recuerde ese nombre. En ese mismo año, la compañía de Donald Rumsfeld llegó a un acuerdo con el laboratorio multinacional suizo Roche para fabricar y distribuir el Tamiflu hasta el año 2016 a cambio de una comisión del 10% de las ventas totales. Donald Rumsfeld presidió el directorio de Gilead Sciences hasta el 2001. Y adivine por qué se retiró. Fue nombrado secretario de Defensa en la asunción de la primera presidencia de George W. Bush, el mismo honorable presidente abocado por la salud de su pueblo, que en el 2005 aprobó un presupuesto del cual 1.200 millones estaban destinados a la ex compañía de Rumsfeld para elaborar 20 millones de dosis de Tamiflu, con el fin de evitar las supuestas 2 millones de muertes en Estados Unidos a causa de la gripe aviar. Pero ¿sabe cuántos muertos hubo en Estados Unidos a causa de la gripe aviar según la Organización Mundial de la Salud? ¿2 millones? No, 0. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabe cuántas víctimas fatales se llevó la gripe aviar entre el año 2003 y el año 2009? ¿7.4 millones? No, 272. Lo que establece un promedio de defunción de 39 habitantes por año. ¿Parece mucho?
¿Sabía que la gripe común mata a 500.000 de personas por año en el mundo? Literalmente, según National Safety Council, una persona tenía más riesgo de morir electrificado por un rayo que por influenza H5N1. Pero igual ya no importa. Hoy ya nadie habla de la gripe aviar. Hoy las diferentes sociedades están padeciendo el impacto paranoico y abusivo de la nueva epidemia de moda, la gripe porcina. Según la Organización Mundial de la Salud, al día 30 de junio del 2009, la influenza H1N1 causó 382 muertos en todo el mundo. Analicemos las cifras mundiales de otras enfermedades. Actualmente en el mundo mueren cada año 2 millones de personas a causa de la malaria. Muertes que se podrían evitar tan solo con un mosquitero. Mueren cada año 2 millones de niños a causa de la diarrea. Muertes que se podrían evitar con un suero oral de 25 centavos de dólar. Mueren cada año 10 millones de personas a causa de enfermedades curables como el sarampión o la neumonía. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Ninguna. Hablemos de cifras argentinas, en donde el número de víctimas fatales por influenza porcina asciende a 82, según el informe brindado por el Ministerio de Salud el día 9 de julio del 2009. En la República Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre los años 2004 y 2006 se notificaron 3.715.730 casos de gripe y neumonía, de los cuales 45.270 casos resultaron mortales. Esto establece un promedio de 15.090 muertes por año a causa de enfermedades respiratorias conocidas o comunes. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Exacto, ninguna. Sin embargo, la insistencia mediática con la gripe porcina pareciera inagotable. Pero, ¿por qué? A esta altura debería estar bastante claro. ¿Recuerdan que en el año 1996 la compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences, presidida años después por el simpático Donald Rumsfeld, patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes? Adivinen. Casualmente el Tamiflu es uno de los 2 fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina. ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? Si todavía no está claro, miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009. Un aumento más que considerable para solo 5 días, ¿no? Por cierto, ¿sabía que el Tamiflu tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos? La Administración de Fármacos y Alimentos investigó cerca de 600 casos de personas tratadas con Tamiflu que mostraron efectos secundarios neuropsicológicos. Según Luis Proaño, médico ecuatoriano, los síntomas más severos incluyeron convulsiones y delirios graves. En Japón, 14 muertes infantiles y adolescentes a causa de infecciones cerebrales llevó a su gobierno a prohibir el Tamiflu durante el año 2007. Durante la campaña masiva de vacunación contra la influenza porcina del año 2009, en tan solo 6 meses, víctimas que sufrieron parálisis provocada por la vacuna presentaron demandas que alcanzaron los 1.3 billones de dólares. La justicia culpó a la vacuna por 25 muertes. Incluso jóvenes saludables de 20 años terminaron parapléjicos. ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina? Actuemos activamente, pero nunca perdamos la cordura. No entremos en un estado de paranoia ofuscador y sofocador. Cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestra familia. Tengamos en cuenta las medidas de prevención, pero también tengamos en claro que la fórmula en algún momento va a tener que cambiar, porque están jugando con nosotros, están negociando con su salud y con la salud de sus hijos.